Correge, quantos países? Eu já fiz essa conta. Eu acho que hoje. Eu fiz essa conta quando eu era 40 e alguma coisa, assim, mas eu acho que hoje, se eu não perdi a conta exata, 53 visitados. Né? É mesmo? A maioria com trabalho, mas óbvio que tem alguns países que foi só visitar mesmo. Pô, nem em bairro eu fui em 53. Nem em bairro, acho que eu não fui em 53. País, eu fui um na marra, assim, no sufoco, mas fui. Mas legal. Vou chegar lá. Não em bairro. Eu tô falando dentro de bairro. Eu vou chegar em Mas o Rio de Janeiro tem bairro, 53 bairros. Uma boa nem pergunta sei pro se pessoal tem, cara. Pô, aí, ó, a complicação pra mim. Eu vou ter que sair do Rio pra completar o número de bairros que você tem de país. Se a gente pegar a Grande Jacarepaguá e dividir por bairros, Ah, é bom, pô. aí já chega perto do número. Pois é. Só hoje Anil, Praça Freguesia, Praça Seca. É verdade, pô. A piada foi boa. Fiquei assim, eu não sei nem se eu consegui 53 sinais. Pô, mas piada ruim pra caralho. Vamos deixar o convidado que é melhor do que a minha piada, né? Esquece a minha piada, mas segue aí. Mas trabalhando. Trabalhando, eu diria que trabalhando aí desses 53, uns 40, perto de 40. Os 40, né? E morando 3, né? Além do Brasil. Tá, agora você sempre quis isso ou foi uma contingência, assim? Surgiu, você... Como correspondente internacional, sim, eu sempre quis. Sempre foi a minha meta profissional. Ah, é? Quando você... Eu na faculdade, tá. estudava na PUC, no Rio de Janeiro, mas já acompanhava muito, já lia muito, né, o Globo, o Jornal do Brasil, os jornais esportivos, o Lance, o Jornal dos Esportes, o Dia e a Folha de São Paulo. Sempre tive muito interesse e sempre gostei muito da área. E eu pensava em ser correspondente internacional. Eu só achava que eu ia fazer isso no impresso. Ah, tá. Porque meu primeiro emprego foi no Lance, aí eu fiquei lá um ano no Lance, depois eu passei na estagiário ainda, mas o estagiário lá trabalhava, você sabe muito bem Sim, disso. trabalhei lá também. Trabalhava bastante. Trabalha muito, aliás. E aí eu passei na prova do Globo, que na época era o Infoglobo junto com o Sistema Globo de Rádio, era um estágio integrado. E eu achava que eu ia ficar trabalhando no jornal, porque a minha faculdade toda foi voltada para isso, para texto, para diagramação. Era o que eu gostava. Eu gostava de ouvir rádio e eu gostava de acompanhar os eventos esportivos na televisão. Mas, assim, o meu prazer mesmo como jornalista estava na composição do texto, na apuração, aquela matéria assim um pouco mais trabalhada, menos o factual. Sim. Só que aí, eu achava que eu ia ser correspondente internacional no Globo, de repente, como havia grandes correspondentes na época que eu estava lá no jornal, né? Era o Fernando Duarte, na Inglaterra, isso quando eu trabalhava no Globo. Eu peguei o a Fernando Débora Duarte Berlin, repórter. o Fernando Duarte repórter, né? Repórter. Na redação do Rio. A Débora Berlin em Paris, nos Estados Unidos, tinha a Helena Celestino. Depois o Gilberto Scofield, eu fui estagiário do Scofield na economia, mas logo depois que eu saí de lá e fui para a rádio, ele foi ser correspondente em Pequim, porque ia ter os Jogos Olímpicos de Pequim. Então, assim, eu sempre achei um trabalho muito interessante porque permitia que você falasse de todos os assuntos. E eu, como jornalista, eu sei que a gente vive a era da especialidade. Eu sou um jornalista à moda antiga, eu sou um generalista. Eu me interesso por quase todos os assuntos. Todos os temas. Então, eu sempre digo, eu não sou um especialista em nada. Talvez eu tenha me tornado em esporte por causa de muito tempo trabalhando com esporte. Mas mesmo assim, em modalidades esportivas, eu já cobri várias e não tem nenhuma que eu diga assim, eu sou tipo o cara que mais entende disso aqui. Nunca me julguei. Mas isso é bom para você, né? Porque se você estiver cobrindo alguma determinada modalidade, te remanejarem para alguma outra área, te agrada também. Me agrada, e você faz bem feito. E foi útil. Isso. Foi útil porque as oportunidades vão surgindo e você vai fazendo. Legal. Né? Maneiro. Eu, cobri, só porque eu estava falando que eu voltei de Saquarema, o surf, eu estava lembrando disso ontem com meus amigos, assim, o surf, para mim, era o surf da minha infância. Eu nunca surfei, mas eu moro no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu frequentava a praia, eu conhecia, quando tinha campeonato ali no Apoador, Tom Curran, Tom Carroll, o Kelly Slater quando estava surgindo, eu conhecia. Mas eu nunca tinha feito cobertura e eu nunca surfei. Então, assim, eu não era um especialista no assunto. Um dia, viraram para mim na redação da TV Globo e falaram, decisão do Mundial de Surf, chance do Brasil ser campeão pela primeira vez. Pipeline no Havaí. Você vai?
Vou. Não vou não. Vou. Claro que eu Mas vou. assim, é para cobrir um mês inteiro o negócio. Aí eu sentei com o produtor, o Breno Diniz, que é o comentarista da Globo hoje de surf. Falei assim, Breno, me explica aí, porque a referência que eu tenho de surf é Tom Curren, Tom Carroll. Teve que ter o intensivão, né? Mais atrás, Mark Oquilupo, Andy Irons, Bruce Irons. Eu não sou dessa geração aqui, que acompanha nessa geração aqui. Eu preciso de uma atualização. Mas aí você se atualiza e você se habilita a falar sobre aquele assunto numa cobertura específica. E como eu sempre fui muito aberto para isso, eu fui entrando em várias modalidades, assim, durante a minha carreira no Pô, isso esporte. é legal, né? Mas, além disso, eu tenho isso, voltando à origem do desejo de ser correspondente, eu tenho isso em relação a assuntos, de uma forma geral. Política me interessa, economia me interessa, cultura me interessa muito. Eu toco guitarra, violão, tive banda. Então, assim, desde o início da minha carreira, eu me pautei por isso. Aí eu passo esse período de estagiário ali no jornal, eu achei que eu fosse ficar no jornal, mas quem me chamou para trabalhar foi a equipe de esporte da Rádio Globo. Tinha uma vaga lá que Tava eles sendo disseram pensado direto, né? era só para mim, porque eu era o que tinha mais conhecimento esportivo da minha turma e eles estavam com uma vaga que precisava ser preenchida na época, em 2003. E aí eu fui para lá, achando que eu ia ficar 6 meses lá e fiquei quase 5 anos.